Todos nós tomamos conhecimento de que no dia 8 de janeiro, alguns brasileiros, em suas manifestações, acabaram por entrar na Praça dos Três Poderes e depredar prédios públicos. Desde então, a narrativa colocada pela imprensa, pelos partidos políticos de esquerda e por políticos de esquerda, além do ativismo judicial, é de que esses atos são puníveis porque efetivamente visavam abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e implementar um golpe de Estado. Mas é bom que se lembre que essas pessoas foram realmente a Brasília, estiveram na Praça dos Três Poderes, praticaram ilícitos ao depredar os prédios públicos, mas não tinham um líder à sua frente para assumir a presidência do Brasil, caso o tal e suposto golpe desse certo, e essas pessoas também não tinham condições de colocar este líder no poder porque não possuíam armas naquela manifestação. Mas o que nós temos assistido nos últimos tempos é que o ato destes brasileiros visava um golpe de Estado, e isso está sendo divulgado e repercutido pela grande mídia 24 horas por dia. E, enquanto isso, o que o brasileiro espera é que as autoridades, os poderes e as instituições realmente venham a público dar grandes explicações técnicas, jurídicas, para esclarecer os brasileiros. Mas isso efetivamente fica difícil, porque a tese da ação supostamente criminal, ela não encontra muito amparo no bom direito, principalmente o bom direito criminal praticado pelo Brasil ao longo de décadas. E toda vez que estas autoridades, vamos dizer assim, tentam explicar, você percebe um gaguejar, uma hesitação em engendrar os seus argumentos, mas também uma insegurança muito grande. Vamos ver aqui o que disse o decano do nosso Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Ouçam com atenção. Planejar um crime, mas não cometê-lo, não executá-lo, é um crime? A questão aqui, isso tem sido sempre objeto de discussão, normalmente quando a gente escreve sobre atentar contra o Estado de Direito ou contra o Estado Democrático, nós estamos pensando sempre no modelo tentado, planejado e tentado. O planejar aqui, porque a sua pergunta traz essa implicitude, a ideia de que, em princípio, atos preparatórios nada tem a ver com a eventual prática de crime. Só que nesses casos de crimes contra o Estado de Direito, crime contra a própria democracia, normalmente nós falamos de atos preparatórios que já são criminalizados. A própria preparação do ato, nesses casos de democracia, configura um... Até porque se o crime não é tentado, mas é bem sucedido, ele se complementa, na verdade, nós não vamos ter mais o Estado de Direito, aquela situação que era ilícita passa a ser lícita, né? Nós vamos ter uma nova ordem. Vou fazer uma parada aqui para explicar essa questão dos atos preparatórios e essa parte final que o ministro Gilmar Mendes disse. Realmente, no crime tentado, você pune o agente pelos atos que ele praticou, mas os atos descritos no tipo penal. Agora, vamos imaginar o seguinte, como ele quer colocar aqui, e nós já estamos vendo qual vai ser a tese para a condenação dessas pessoas, porque na verdade elas já estão condenadas, né? A única coisa que está faltando aqui é o processo ter o seu andamento, porque na verdade a livre convicção do juiz já está formada, não importa o que o advogado de defesa diga ou apresente, né? Em termos de provas e até de argumentos. Mas engraçado que ele coloca como os atos preparatórios, no caso da tentativa de violenta de abolir o Estado Democrático de Direito, como algo probo, idôneo para a classificação do crime, a existência do crime, mas principalmente a penalização do agente. Então vamos imaginar aqui, né, usando o argumento gaguejante e exitoso do ministro Gilmar Mendes, vamos imaginar que eu planeje tal fato e simplesmente sozinho chego e vou até um dos prédios, vou lá e tento de alguma forma
entrar dentro desse prédio. A minha intenção é, e sempre foi, neste exemplo, de praticar o suposto golpe de Estado. Mas eu apenas vou lá e tento arrombar a porta para entrar para praticar essa minha vontade. Então, neste caso, pelo simples fato de eu ter ido na porta e colocado uma ferramenta para tentar abri-la, ao invés, né, de eu ser processado por o crime de invasão de domicílio ou de invasão de prédio público, eu já serei condenado simplesmente por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Aí eu pergunto aos amigos, este é um argumento idôneo? Um argumento capaz realmente de ser aceitável? Esse é o primeiro ponto. Agora vejam que no final aqui, ainda gaguejante, exitoso, porque é difícil, né, tentar sustentar o insustentável, o ministro Gilmar Mendes diz, olha, se houvesse o êxito dessas pessoas, em tese, o que eles praticaram não seria mais crime, porque deixariam de ser ilícito para ser lícito com a vinda da nova ordem. Quer dizer, o problema deles é a vinda de uma nova ordem, né? Que em tese seria lícita, como ele disse aqui no seu comentário. Quer dizer, então, se há o rompimento da ordem, esta seria lícita, né? E automaticamente os crimes anteriores seriam simplesmente desprezados. Vamos continuar o vídeo aí, que é interessante esse posicionamento do ministro. Então é preciso entender isto nesse contexto. E as coisas foram muito além de atos puramente preparatórios, como se fossem atos cerebrinos, né? A gente pode pensar, sei lá, assim, poxa, que vontade de dar um tiro em alguém, né? Fiquei no livre pensar, mas não era disso que se cuidava. Quando a gente tem dinheiro entregue para quilos pretos, se isto ocorreu de fato. Se pessoas foram monitoradas para eventualmente serem presas ou eliminadas. Você tem um documento, né, ali de... Documentos e atos, né? As pessoas estavam nos prédios acompanhando. Em suma, nós temos bastante concretude, né, nessas medidas, não é? Por que não realizou? Porque desistiram? Porque foram aconselhados? Mas tudo isso é extremamente grave e será devidamente examinado. Bom, mais uma vez o ministro decano da corte, né, uma das maiores autoridades do nosso país, ele segue com o seu gaguejar e a sua hesitação ao tentar engendrar os seus argumentos. Uma coisa tem que ser dita. Para que você tente fazer alguma coisa, esse tentar tem que ser idôneo. Ele tem que ser realmente um ato que inicie de forma concreta a execução do objetivo final que é descrito como crime na legislação. Agora, se eu planejo um assassinato, se eu planejo uma agressão, se eu planejo um sequestro, um roubo, a princípio, o crime ou os crimes a serem investigados são estes. Agora, se eu planejo alguma coisa, e vou dar o exemplo aqui para que fique muito claro, no exemplo aí do golpe de Estado, enfim, se eu planejo praticar, fazer este ato, e no meio do caminho eu não executo o mínimo possível para iniciar este golpe, a minha conduta ela não pode ser sancionada, porque na verdade eu me arrependi antes, né, de iniciar a prática criminal, que é o que se chama-se aí no direito de arrependimento, né, eficaz ou arrependimento posterior. No primeiro caso, exime o réu de pena. No segundo, atenua uma pena, porque o crime já foi iniciado. Então, o que se observa aqui é o que nós estamos vendo ao longo desses 2 anos, que é a tentativa, aí sim uma tentativa de tentar criminalizar as pessoas pelo que elas não fizeram. Ou se até começaram a fazer, desistiram a tempo de não iniciar sequer os atos
precipos, os atos idôneos para chegar a esse objetivo. Mas, como nós estamos vendo e vivendo, vivenciando e observando, o bom direito parece que tem saído aí das instituições e dos poderes brasileiros. O que está vigorando é a narrativa, é aquilo que se quer a qualquer custo colocar como verdade. E a perseguição de alguns, porque eles simplesmente não se enquadram naquilo que se quer, naquilo que se pensa por determinados grupos. Todos aqueles do 8 de janeiro, infelizmente, serão punidos. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, com ou sem provas, ou com ou sem previsão legal. O que interessa é o plano de poder, é o lado que se defende e não a justiça do nosso país. Aproveite para curtir e comentar essa nossa análise, mas também de compartilhá-la e também se inscrever e seguir as nossas páginas. Forte abraço!